tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 14 de abril de 2013, domingo. O verbete é de número 2627. Ele tem 7 páginas, 48 elogias e 8 máximos. O tema é gibiteca. A especialidade é autopesquisologia. Quem redigiu o verbete é o nosso veterano, grande quadrinista, professor Pedro Marcelino, que está ali muito bem acompanhado. De modo que, cuidado que vocês estão trabalhando com um especialista, tá certo? Definição. A gibiteca é a coleção especializada em histórias em quadrinhos, de diversos formatos, gêneros e estilos, e outros artefatos do saber relacionados diretamente com a temática quadrinhológica. Os pensênios belicistas, os pensênios preconceituosos, os pensênios religiosos, os pensênios estereotipados, os criativos pensênios, a criatividade, os lúdico-pensênios, a lúdico-pensenidade, os lúcido-pensênios, a lúcido-pensenidade. A gibiteca do Centro de Autoestudo da Conscienciologia, o CAEC. A pictografia, os ideogramas, o Bomyo-gyudo do século XX, a Shoju-jiga do século XI, os vitrais das igrejas na Idade Média, a tapeçaria de Bayeux do século XV, 15º, né? Os manuscritos pré-colombianos do século XVI, a prensa móvel de Johannes Gutenberg, no século XV, as inovações de Will Eisner, o primeiro centenário dos quadrinhos, as teorias de Scott McCloud, os gibis, as tirinhas jornalísticas, as revistas, os romances gráficos, os quadrinhos para o iPad. Agora, para a fatologia aqui, os ambientes extrafísicos das gibitecas, as paravisitações, a telepatia imagética, o desenvolvimento parapsíquico, a pangrafia, os psicodramas gráficos enquanto subsidiários dos parapsicodramas morfopensênicos e evidenciadores da relação direta da gibiteca com as visitações à parapsicoteca. Os processos paradidáticos para futuras criações de roteiros, cenografias e figurinos dos palcos evolutivos. Agora, na argumentologia, nós temos aí o tópico da leitura com as histórias em quadrinho que possuem linguagem específica e singular, sendo necessário para decifrá-las o reconhecimento do vocabulário e código próprio. Por exemplo, 12 relacionados na ordem que colocou aqui, alfabética. Vale a pena ver. Na taxologia, está falando de 52 tipos de classificação das obras escritas na linguagem dos quadrinhos, apresentadas em 5 seções enumeradas em ordem também didática. Vale a pena ver isso. Quem não entende quadrinho, aqui vai ter uma lição, quase um curso completo. Mudanças. Aqui está falando de 3 pré-requisitos para o uso da gibiteca como ferramenta de autopesquisa. E também na autorreflexões, tem 2 conjuntos de questões iniciais indicados para o pesquisador multidimensional aproveitar a gibiteca para alavancar a autopesquisa. Na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Arte sequencial evolutiva, comunicação não verbal, criatividade responsável, imagética e imagística. Frase enfática. O uso da gibiteca depende do nível de lucidez da consciência e os menos lúcidos a usam como parte de diversões e os mais lúcidos usufruem dela ao modo de laboratório de autopesquisa. Você aproveita a gibiteca para investigar o próprio micro-universo consciencial? Já desenvolveu métodos de autopesquisa através da leitura e ou da escrita de quadrinhos? A bibliografia específica tem 11 fontes bibliográficas
E a webgrafia tem 2 fontes. Agora, a mega análise aí com João Paulo, nós temos 20 itens. Desenho, coleção, cartoon, comic e arte. Semiótica, ideograma, pictograma, grafologia, estilização. Linguagem, criatividade, sequencialidade, grafopensenidade, morfopensenidade. Imagistologia, imageticologia, comunicologia, quadrinhologia e autopesquisologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é discernimentologia, o argumento é explicitativo-lógico. Ele tem 1,5 página e tem 44 itens mais chamativos. Agora, aqui nós temos no questionamento. Fiz um teste de sensibilidade com minha filha de 13 anos e coloquei minha mão próxima dela, exteriorizei energia. Ela disse, nossa, que legal, como poderia começar a iniciá-la nos estudos parapsíquicos? É estado vibracional e arco voltaico. Você trabalha com ela e ensina ela a fazer isso, que ela vai longe. Se ela já está sentindo, e nessa idade, isso aí é fácil, porque tem muita energia e a pessoa está começando a adaptar o corpo. 13 anos, ela já tem a metade da consciência já madura, falta a outra metade, que só acaba aos 26. Frequentei há 4 anos o Santo Daime. Através da ayahuasca, conheci que existe a vida extrafísica. Gostaria que o professor explicasse melhor esse tema, se sob o efeito da ayahuasca é possível desdobrar-se. Não, eu não recomendo a ayahuasca para ninguém. Santo Daime é droga, faz mal. E outra coisa, faz mal demais, ainda mais, para as crianças, porque tem um processo de escopolamina com o tempo e aquilo ataca o fígado da pessoa e vai dar problema para ela. Outra coisa, toda droga é negativa, e ela é muito negativa em relação à projeção. Eu sou contra todo tipo de droga para fazer projeção, porque não dá certo. Na projeção, a sua consciência tem que estar lúcida. Qualquer droga perturba a lucidez. Qualquer coisa, veja o livro, Projeciologia, que lá eu tenho um capítulo que eu desanco com o processo da chacrona e do Jacobi, que é um negócio negativo. Eu fiz experiência disso com pessoas que eu atingi, muitas, com problema. Não brinca, não. Isso é bobagem. Toda droga é droga. Abra o olho. As consciências mais evoluídas valorizam a comunicação sintética da Verpon, superando a condição da análise e da prolixidade, devido ao taxiquismo autorreflexivo, ao ponto de reunir toda ideia em uma única expressão. As pensatas e os megapensantes trivocabulários já seriam uma forma dessa comunicação sintética, até um certo ponto, sim. Agora, todas as palavras sesquipedais, que são bem escolhidas, e também as frases que sejam centopeicas, ela pode ser um processo, muito embora ambiguamente e de uma maneira paradoxal, ela é uma palavra maior, mas, no entanto, ela é uma síntese no fim da história. Então, é bom a pessoa examinar com calma. Agora, ao professor Pedro, em Fatologia, página 1, 9ª linha de baixo para cima, poderia comentar sobre os colecionadores consciencialmente alienados? Então, essa questão ela é a mais comum de todas, né? As pessoas que colecionam as histórias em quadrinhos e outras coleções também, para fugir de si, né? Então, a intenção, o motivo da pessoa para reunir não é se pesquisar, não é descobrir mais realidades sobre ela mesma, e o objetivo maior daquela coleção, daquele colecionismo, é a pessoa fugir, é a pessoa não querer pensar sobre coisas mais importantes para ela. Apesar do verbete ser sobre gibiteca, que é uma coleção, é interessante a gente pensar que nem todas as pessoas que colecionam têm um objetivo de autopesquisa e de evolução. Então vai estar muito ligado à intenção da pessoa. Por que ela está colecionando? O que ela quer com aquilo? Qual que é o resultado que ela almeja, né? Continuando em Fatologia, página 1, final da 7ª linha de baixo para cima, poderia relatar sobre o ataque irracional de Frederick Wertham aos quadrinhos nos anos 50, através do livro A Sedução dos Inocentes?
Então, esse psiquiatra americano, ele foi uma pessoa que, pelos livros dele, dá para perceber que ele não tem um conhecimento grande sobre linguagem, nem sobre quadrinhos, e ele acabou escrevendo sobre os próprios preconceitos e fazendo toda uma movimentação americana, e depois que se espalhou pelo mundo, né, de combate às histórias em quadrinhos. Então, ele tentou argumentar a favor de alguns preconceitos dele, que eu não concordo, né, que como por exemplo, as histórias em quadrinhos prejudicando a leitura, e isso, naquela época, nos anos 50, como era um assunto que as pessoas não sabiam lidar com, porque era uma mídia nova, né, acabou acarretando numa série de preconceitos que depois veio para o Brasil e gerou muitos argumentos falaciosos contra a utilização, a leitura dos quadrinhos. Esse livro dele é fácil de encontrar, na internet tem um monte de matéria falando sobre isso, não é uma coisa assim difícil de encontrar sobre, né? Você sabe, eu passei por isso, mas minha mãe caiu em si, ela viu as coisas que era bobagem, eu pude mexer com os quadrinhos sem problema. Mas eu lembro da situação, o movimento que havia até no interior do Brasil. Entende? Eu passei por isso aí, vi de perto. No DAC, página 83, impremissum, poderia comentar o item ecologia. Aqui eu digo o seguinte: problema internacional dos mais graves e ainda sem solução quanto à ecologia é o relativo aos rejeitos atômicos empestando as metrópoles mais lindas a partir da loucura institucionalizada das usinas nucleares. Quando a humanidade vai trocar o núcleo do átomo pelo núcleo da consciência discernidora? Quer dizer, esse processo de mexer com o átomo e a fissura nuclear, entende? Isso aí é uma loucura. Isso aí tu tem que pensar, que é a chamada ficção ou fissão nuclear. Isso aí tudo tem que pensar ainda, que está muito atrasado. Alverbetógrafo, em Parafatologia, página 3, segunda linha, poderia abordar o paradoxo da escrita para si mesmo. Então, essa questão é relativa ao autorrevezamento, né? Então, pensando na Conscienciologia, a gente está sempre pensando nas nossas próximas vidas e naquilo que a gente já fez. Então, tudo que a gente escreve, tudo que a gente produz, tem esse caráter, tem essa preocupação de ser algo que pode ser utilizado no autorrevezamento, né? Então, escrever para si é uma questão que, por um lado, é escrever para si pensando nessa continuidade, no autorrevezamento, e, por outro, é a questão da autopesquisa. Porque no momento que você está escrevendo, você está pesquisando um assunto, você começa a se questionar: o que eu estou ganhando com isso? Por que eu estou pesquisando esse assunto? O que eu vou me desenvolver nesse tipo de estudo? Então, é pelo próprio micro-universo e é também pensando nessa questão do autorrevezamento. Ao professor Pedro, em Fatologia, página 1, 10ª linha, poderia desenvolver as hipóteses das comunicações gráficas extraplanetárias? Poderíamos, através de croquis, melhorar tais comunicações? Olha, essa questão é bem hipotética, é bem filosófica, né? Mas é só a pessoa expandir a cabeça dela e começar a pensar. No planeta Terra, a comunicação que predomina é a comunicação gráfica, grafêmica, verbal. E isso ajuda a gente, está fazendo a gente evoluir, mas é uma condição do Homo sapiens sapiens, macaco pelado, que se desenvolveu no planeta Terra. Como isso acontece nos outros planetas, é hipótese. Para alguns, é uma realidade, para quem se projeta e quem tem acesso a isso. Mas a questão é que quando a gente fala de comunicação no âmbito conscienciológico e diz todas as pessoas ou todos os lugares, não necessariamente é assim, né? A gente pode imaginar, especular sobre outras possibilidades de comunicação gráfica que tenha, por exemplo, algo semelhante ao ideograma em outro planeta. O ideograma tem a parte pictográfica muito forte e pode pensar em planetas mais avançados, onde a questão gráfica não é limitada pelo papel, tem outras questões mais, morfopensenes e tudo mais. Agora, comunicações com outros planetas já é outra questão que foge bastante desse assunto e que é deveras complexa, né? Mas que tudo vai expandir, a cognição da pessoa vai expandir, né? Alverbetógrafo, professor Pedro, em Fatologia, página 1, segunda linha, poderia nos detalhar melhor o bom Yonges Iudo do século X e
o Shonju Giga do século XI e suas relações com a Gibiteca? Então, eu coloquei isso, apesar do nome bem difícil, né, de pronunciar, porque um é coreano, o Banyeon Shaido é coreano e o Choju Giga é japonês. O que acontece? Quando as pessoas começam a pensar na história dos quadrinhos, elas se detêm muito a século XIX, a Estados Unidos. Teve várias pessoas, tem o Angelo Agostini, ítalo brasileiro, que veio para o Brasil, e depois tem essas publicações, a Banyeon Shaido, o que é? Era uma história com imagem sequencial que narrava as técnicas de meditação, todas aquelas coisas budistas, através de uma vaca contando para os discípulos. Então era cartoon, era alguma coisa mais simplificada, e usava isso no século X. Depois o Choju Giga também é uma versão japonesa antiga que usava animais para relatar histórias, geralmente histórias filosóficas, ligadas ao budismo zen, né? Então são os primórdios dos quadrinhos na Coreia e os primórdios dos quadrinhos no Japão, bem antes do nosso, né? Assim, gráfico, né? Ainda em Fatologia, página 1, 16ª linha, poderia falar mais do aluno egresso do curso intermissivo pré-ressomático, pesquisador paraquadrinhológico? Então, esse assunto, se a gente começa a pensar no contexto conscienciológico, é um assunto interessante, está ligado à comunicação, está ligado ao futuro da comunicação, porque cada vez mais as pessoas percebem que o futuro da comunicação é a multimídia. Então a gente está conseguindo expandir essas questões tecnológicas para conseguir imitar a comunicação em bloco, para conseguir imitar a telepatia que a gente vai ter no extrafísico. Consciências relacionadas à temática, às vezes há muito tempo, ex-pintores, ex-escritores, muitas vezes vão se interessar de usar isso na próxima vida para a própria evolução. Então, se a pessoa está no curso intermissivo e coloca isso como foco, ela é o egresso do curso intermissivo que visa evoluir, que visa aproveitar esse tipo de conhecimento. Por favor. Pedro, na página 2, para Fatologia, 3ª e 4ª linhas, os psicodramas gráficos enquanto subsidiários dos parapsicodramas morfopensênicos, evidenciadores da relação direta da Gibiteca com as visitações da parapsicoteca. Podia ampliar, por favor? Olha, o que aconteceu? Eu tive um experimento no momento que eu estava vendo eu acho que era, era lendo um quadrinho. Depois que eu comecei a ler umas histórias em quadrinhos, eu tive um experimento que foi a partir de uma leitura, aquilo despertou a minha imaginação, a minha cognição, e depois eu tive um fenômeno parapsíquico. E o que acontece? Eu comecei a olhar para as histórias em quadrinhos de outra maneira, porque muitas consciências fazem a visitação à parapsicoteca para recuperar informações importantes para elas no curso intermissivo ou no extrafísico. E o que é a parapsicoteca? É uma comunicação que, enfim, ela tem tudo, né? Ela é como se fosse uma vivência da própria vida passada, de uma coisa que já aconteceu, ou de algo que acontece simultaneamente. Vai ter imagem, vai ter som, vai ter sensação, enfim, tudo que a gente consegue imaginar de estímulo dos sentidos vai ter numa parapsicoteca. É como se você entrasse dentro da memória, pegasse uma porta e entrasse para dentro da memória. Quando você tem o hábito de ler histórias em quadrinhos, principalmente boas histórias em quadrinhos, você vai ter uma imersão semelhante, limitada à questão intrafísica, aos sentidos intrafísicos, mas semelhante. E muitas vezes algum trecho de uma obra, algum detalhe de uma história em quadrinho, pode ser algo que está ligado a um contexto maior, para a pessoa ler aquilo ali e recuperar um cons, ou para a pessoa ler aquilo ali e ter um tipo de ideia nova que vai permitir ela acessar outras. Então a leitura de uma história em quadrinho, a ida a uma gibiteca, a leitura de um verbete, a vida em si, ela é um psicodrama que vai te promover, às vezes, acesso a outras informações. E isso, às vezes, está tudo conectado a um objetivo maior que vem desde o seu acesso à parapsicoteca. Então tem que examinar o caso, mas é uma análise em cima dessa possibilidade da conexão entre esses dois campos, parapsicoteca e a gibiteca e as histórias em quadrinhos. Na paradoxologia, você tem o paradoxo do quadrinho erudito, né?
e depois o de arte científica. Se podia fazer Essa questão do paradoxo do quadrinho científico é o seguinte: quadrinho é sempre associado ao popular. É um tipo de linguagem que surge no meio popular. E quando você fala de erudito, é o oposto. Então, hoje a gente já tem a possibilidade de conseguir produzir conteúdos eruditos dentro de uma linguagem popular que vem sendo reciclada e hoje se transformou num tipo de linguagem neutra. Então, ela possibilita a transferência, a comunicação do conteúdo que a pessoa quiser passar, né? Então, vai depender muito dela, né? Paradoxo da arte científica é só observar os trabalhos do Leonardo da Vinci, né? Então, se você olha, por exemplo, analisa os desenhos anatômicos do Leonardo da Vinci, ele vai ter o conhecimento, ele vai ter a precisão científica que vai trazer aquela carga que vai fazer com que ele consiga representar, por meio do desenho, o corpo humano de uma maneira muito fiel. E a gente vai ter vários cientistas que vão fazer isso. Eles vão utilizar de uma técnica, de uma linguagem que está muito vinculada à arte, não que seja arte, porque o desenho é uma linguagem, pode ser usado na arte ou não, de uma maneira científica, porque está vinculado a uma metodologia, está vinculado a objetivos pró-pesquisa que ele vai ter. Agora, pode ter também uma história em quadrinho que, para explicar, sei lá, ciências, pode ter também. Já existe. Isso eu colocaria, Arlindo, na questão da divulgação científica, né? Então, toda a mídia, a gente pode imaginar, todas as mídias, elas têm alguma coisa que elas comunicam e fazem essa ajuda à divulgação científica, né? Então, tem relação as duas, né? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Tá, obrigado. Pedro, você poderia dar assim, uma panorâmica da história do gibi, assim, da quadrinhologia, assim, para a gente? Eu vou pegar a questão da fatologia e vou falar um pouco sobre ela, porque ela tem uma sequência bem didática, assim. Então, o que acontece? O homem começa a desenvolver as suas primeiras tentativas de criar um signo gráfico, ele vem com os pictogramas, começa a fazer os desenhos rudimentares. Isso vai se transformar de maneiras diferentes, vai no Oriente, vão gerar os pictogramas, que tem uma ligação direta, e no Ocidente, em alguns países, os fonogramas. Então, vai ter escrita cuneiforme, os egípcios, né, que vai ter outra natureza. Isso tudo vai estar conectado com a linguagem gráfica quadrinhos, porque no futuro elas vão acabar se misturando nesse objetivo maior de transmitir conhecimento, né? Depois os orientais, que nem eu comentei lá, os coreanos e os japoneses, eles começaram a usar isso. Por quê? O ideograma ele é extremamente imagético. Então penso eu que esse detalhe da cognição oriental favorece que as pessoas escrevam nesse idioma imagético e que elas recebam esse tipo de mensagem imagética. Então é uma questão cultural. Então vão ter várias tentativas no Oriente, porém no Ocidente vai acontecer os iluminadores, que são aquelas pessoas que vão escrever, vão fazer os desenhos dentro dos livros religiosos medievais. E eles vão começar a desenvolver uma técnica, um estilo, que se assemelha muito hoje ao que a gente tem, com linha bem precisa, algo simplificado, meio cartoon. Então vai passar por isso, né? E aí vai ficar muito tempo, depois vão surgir... Vai ficar muito tempo, né, na Idade Média, as ilustrações, depois no Renascimento vão ter mais ilustrações, vão ter ainda esse tapete de Bayeux e os manuscritos pré-colombianos. O que eles fazem? Eles demonstram também esse elemento da imagem contando histórias. Então todos esses são fatos que mostram a pessoa usando a imagem como língua, né, e não a imagem só para promover um tipo de emoção em outras pessoas. Aí, o que vai ter? A maior, assim, a grande reviravolta vai acontecer com a prensa móvel e com a imprensa, né? Porque existe daí a possibilidade de conseguir reproduzir e depois vai existir a possibilidade de conseguir reproduzir com maior qualidade e capacidade as imagens. E aí aquilo se torna factível. Você não precisa ter uma obra de arte, na sua casa um quadro de milhões ou um quadro muito caro, né? Você consegue ter uma ilustração que ela vai elucidar algum conceito. Então a ilustração é colocada em voga. Então, a gente vai ter século XVII, XVIII, XIX, a ilustração entrando, a ilustração tentando fazer, tornar as coisas mais concretas, né? E depois vão ter os primeiros manifestos do que seria a história em quadrinho moderna. Porque a gente vai ter uma grande diferença. O que caracteriza a história em quadrinho moderna? O balão de fala, a sequência, né, de quadros e o personagem fixo, que é o que faz com que os norte-americanos digam que Hello Kitty é a primeira história em quadrinho da história.
Porém, no Brasil já aconteceu isso, um pouco antes, acontece uns 10 anos antes, quando o ítalo brasileiro, Ângelo Agostini, ele usa esse tipo de mensagem gráfico, né? Essa mensagem, imagens e texto para criar as histórias dele, né? Ioquim é o nome da história. Então, começam as pessoas. O que acontece? Nesse momento que surgem essas primeiras histórias, muitas pessoas ficam interessadas nessa tipo de mídia nova, porque não existia. Que é o quê? Que você tem uma amálgama texto e imagem. Porque, veja bem, isso para o planeta vai consolidar um tipo de comunicação que vai gerar o cinema atual. Então, a gente vê o cinema 3D está conectado com isso. Imagina se não tivesse acontecido esse tipo de mídia, como que ia desenvolver essa possibilidade de trazer as histórias, né? As próprias os primeiros filmes, né, eram feitos também, né, porque tem alguns que não eram, né, a partir de tiras. Porque o objetivo era provar que o homem conseguia, com a tecnologia, fazer uma imagem se movimentar, né? Depois a animação e tudo mais, né? Então, o que acontece? A grande virada vai acontecer com a mídia. Então, os Estados Unidos vai começar a publicar os jornais, vão ter os suplementos. No Brasil tem os suplementos, que são as histórias em quadrinhos que vêm dentro dos jornais. E as pessoas começam a ler, principalmente as crianças começam a se atrair por isso. Então, é legal de ver esse momento da história, que as histórias em quadrinhos ficam populares, que ele vai pegar as crianças e as pessoas analfabetas. Porque nos Estados Unidos eles pensaram nisso, tem muito imigrante nos Estados Unidos. Tinha muito imigrante, né, no início do século passado, e eles não sabiam ler. Então eles tinham que pegar no jornal esse tipo de público. E a história em quadrinho era um chamariz para isso. Então começaram a pegar esse tipo de público, depois as crianças, e isso começou a desenvolver. Até que nos anos 70 vem o Will Eisner e começa a ter uma reflexão crítica sobre a mídia. Aí que ele faz essa virada, né, do erudito, do popular por erudito. Porque ele pensa, veja bem, o que a gente tem aqui? A gente tem uma forma de comunicação que tem imagens e texto. É isso. Só que ninguém pensava assim. As pessoas pensavam o quê? A gente tem uma literatura, uma mídia infantil. E ali parava. Aí o que o Will Eisner faz com isso? Desenvolve o conceito de graphic novel, que para a gente seria romance gráfico, né? Romance não no sentido de romântico, mas no sentido de obra extensa, maior que o conto, né? Então ele começa a desenvolver essas obras extensas com uma complexidade intelectual muito maior. E aí possibilita que ele faça outro trabalho também inovador, usar os quadrinhos para transmitir conhecimento. Aí ele cria também os quadrinhos didáticos no âmbito de manual técnico. Então ele criar vários manuais técnicos. E no Japão, no mesmo tempo, o que vai estar acontecendo? As pessoas vão estar usando também os quadrinhos de uma maneira semelhante aos Estados Unidos para transmitir conhecimento. Então começa a ter essa ligação e essa fomentação do desenvolvimento das histórias em quadrinhos no mundo. E hoje, enfim, hoje está super popular, as pessoas conhecem. Dificilmente tem uma pessoa que nunca leu uma história em quadrinhos, principalmente na nossa cultura, no Brasil, né? E basicamente é isso. Ela tem essa ligação lá atrás com o início da escrita, não tem como tirar essa conexão. Oi, Pedro. Muito legal essa visão panorâmica que você deu para a gente. Eu queria, nessa mesma linha, ali na página 4, que você falasse um pouco da leitura, dessa questão de as histórias em quadrinhos possuem linguagem específica e singular, sendo necessário para decifrá-las o reconhecimento do vocabulário e código próprio. Isso é legal. Por que eu coloco isso como uma questão extremamente vinculada à autopesquisa? Porque a nossa vida ela é muito imagética. Então, a gente tem uma imagem. Só que o que acontece? Normalmente, a gente é inconsciente disso. A gente olha as coisas, não, isso é isso, acabou. Não tenta aprofundar. O que significa as coisas? Por que as pessoas estão se comportando assim? Por que as pessoas vestem esse tipo de roupa? Por que esse ambiente é assim? Por que essa arquitetura é assim? Então, a leitura, ela coloca aqui 2 itens, né, para a gente refletir. Tem o objetivo de aprofundar. Se a gente é capaz de aprofundar na leitura verbal, por que a gente é incapaz de aprofundar na leitura visual? Por que uma coisa não ajuda a outra? Então, esse tipo de leitura tem esse foco, né? Então, eu coloco ali os ângulos de visão, os balões, a cor, a imagem, o layout, a linguagem grafêmica, as metáforas, a montagem, as onomatopeias, os personagens, o requadro, o roteiro, que são todos itens que precisam ser analisados para a pessoa conseguir entender esse tipo de comunicação. Então, tem um sentido de aprofundar. Pedro, aqui em cima no B.
Muito bom. Eu queria perguntar para você, você falou da leitura, eu entendo que tudo é leitura, né? A visual, a gráfica, não a visual, depende de como a pessoa valoriza, talvez o valor seja um pouco diferenciado. E dentro disso eu queria te perguntar, em fatologia, lá embaixo no final, peraí que eu contei a linha aqui, mas eu me perdi. Ali, aos quadrinhos, é na primeira, segunda, terceira, quarta. Na sexta linha de baixo para cima. Na realidade, começa na anterior. O ataque irracional. Não sei se você está encontrando lá embaixo, fatologia. Na sexta de baixo para cima. Começa com o ataque irracional, de Frederick Wertham. Eu comentei antes que foi um momento da história, né, que teve uma perseguição aos quadrinhos até por preconceito. Até eu comentei antes bastante, que já perguntaram isso, né? Tá. E diz respeito a esse... Tem um material muito bom, assim, é muito fácil de chegar a conhecer esse material se você for acessar na internet, né? Que é esse livro dele que faz um ataque ao uso das histórias em quadrinhos em qualquer âmbito. Ele considera que não é uma coisa interessante, né? Tá. Mais uma pergunta ainda com relação à leitura. O que você poderia dizer que os quadrinhos, ou que a quadrinhologia mapeou ou estimulou em termos de comportamento? Das diferentes décadas, ou desde que você, nas suas pesquisas aí. Olha, o que eu percebo que é o ganho maior é a questão do abertismo, né? Da criatividade. Ok. Então, a pessoa quando começa a ler quadrinhos, ou a pessoa que se interessa por esse assunto, ela começa a ampliar as possibilidades, né? A pensar sobre vários temas e a pensar sobre outras óticas e a usar outros signos. Porque normalmente a gente está muito acostumado a escrever e a ler o signo verbal. Sim. E nos quadrinhos você se choca com o visual, com a sequência e começa a desenvolver isso. Então, o abertismo, a questão da flexibilidade, a questão da leitura crítica da realidade, né? Não só da realidade pensada ou falada. Então, ela começa a pensar na realidade de outras maneiras, né? Então, é mais o abertismo e a criatividade que eu vejo como um comportamento que muda, né? Eu te perguntei isso também porque a gente percebe que a imagem, ela impacta. As fotografias, a imagem em si, a arquitetura, a própria arquitetura impacta. No entanto, nós, seres humanos, muitas vezes não utilizamos ou não aproveitamos esse recurso do desenho e da imagem para expressar alguma coisa. Às vezes, num próprio fenômeno de projeção, a pessoa, às vezes, poderia colocar uma imagem além da escrita. Não sei se você concorda com isso. Sim, sim, sim. É um condicionamento social, né? E também o condicionamento vai gerar a falta de habilidade, a incapacidade, a falta de conhecimento, né? No momento que você tem um preconceito, você não consegue se familiarizar daquele código, você acaba não usando ele, né? Você acha que esse preconceito poderia ser pela vinculação, por achar que tem vínculo com arte ou alguma coisa desse tipo assim? Acho que desconhecimento mesmo. Tudo que a gente tem preconceito tem a ver com desconhecimento, né? Sim. Porque é uma maneira de se defender, né? Você não conhece, então você coloca um muro, porque aquilo ali pode gerar alguma coisa desagradável, né? Ok, ótimo. Obrigada. Pedro. Aqui na... Pedro, muito obrigada. Pedro, Tânia Guimarães aqui no ar. É na primeira página, na fatologia, logo na segunda linha, no finalzinho. O que você quer discutir com relação à gibiteca? Os vitrais das igrejas na Idade Média. Você está fazendo a propostas que elas seriam... Olha, Tânia, o que traz isso? É um panorama histórico, né? Então, estou tentando trazer um panorama histórico de acontecimentos, de fatos que aconteceram na história, que estão vinculados ao desenvolvimento dessa linguagem. Então, esse uso da imagem na Idade Média, com o foco de conseguir que as pessoas analfabetas conseguissem entender os princípios lá do cristianismo, está ligado com o uso da imagem hoje. Para muitas pessoas isso tem uma ligação muito clara, para outras menos. Mas, historicamente, esses eventos estão conectados. Quando você pensa em criar, narrar histórias com sequência de imagens, que é o princípio das histórias em quadrinhos, né? Achei isso bem interessante mesmo. Muito obrigada, hein? Parabéns pelo verbete. De nada. Pedro, aqui na primeira página, na fatologia, 8ª linha de baixo para cima, você coloca a psicologia nos quadrinhos. O que você pensou com relação a isso? Tem alguns livros que falam sobre isso.
Falam também sobre a aplicação dos quadrinhos no âmbito psicológico, mas o que eu tentei frisar é a psicologia dos quadrinhos enquanto escrita, né? Então, você pega uma obra em quadrinhos, ou você está fazendo essa obra em quadrinhos, isso tem uma lógica, entendeu? Tem elementos psicológicos da pessoa que leu e da pessoa que está interpretando. Então, é essa que é a questão, a pessoa começar a se perguntar. Que é um exemplo bem prático, a temática. Histórias em quadrinhos foge do convencional de leitura. Então, a pessoa, ela lê enciclopédias, ela se considera uma pessoa erudita, ela sabe vários idiomas, aí ela pega uma história em quadrinho e ela se sente livre, e ali ela vai escolher o tipo de leitura que mostra questões psicológicas que ela não se permite em outros âmbitos. Por exemplo, pessoas que adoram ler histórias de guerra. Não existem só histórias em quadrinhos bélicas, entendeu? Mas tem pessoas que colecionam só histórias em quadrinhos bélicas, e que têm uma carreira de cientista ou de pessoa intelectual, né? Mas ali ela vai se mostrar. Então, essa escolha tem um quê psicológico, entendeu? Não é aleatória, né? Existe um estudo mais profundo sobre isso, você viu, ou você que fez a ligação mesmo? Tem um livro bom sobre isso, eu não nem coloquei ele na bibliografia, mas tem um livro que fala desses elementos. É um assunto que é muito estudado no Japão, né? Então, o que eu vi, por exemplo, documentário sobre isso. No Brasil, nos Estados Unidos, eles acabaram não estudando muito no âmbito universitário. Vamos dizer, os temas que são mais estudados com os quadrinhos são os temas sociológicos. Agora, os temas psicológicos não são muito estudados. Então, tem um livro que se chama Psicologia dos Quadrinhos. Esse tem alguns elementos, mas fala mais de como você usar com crianças e tudo mais, sabe? Então, isso que eu estou te falando é uma leitura que é uma interpretação minha, né? Das experiências que eu tenho, da experiência autopesquisística, né? Eu já tinha observado com relação aos quadrinhos de acordo com o país. Então, isso reflete muito, né? Então, os Estados Unidos tem um negócio muito bélico, aqueles heróis com a cor da bandeira americana, aquele nacionalismo exagerado, né? E também aqueles quadrinhos nacionais, os brasileiros, que tem muita coisa de folclore também, bem no começo, né? Hoje está mais americano mesmo, né? Mas isso eu já tinha reparado dessa maneira, mas interessante. E eu tenho mais uma pergunta aqui na página 2, na fatologia também, na segunda linha da página 2. Você fala as bases do futuro da comunicação multidimensional transhumana. O que é isso? Olha, essa questão é uma questão que eu sempre fico refletindo, né? Porque eu fico pensando assim, até uma vez o professor Valdo comentou da Gibiteca, ele conversou comigo, e eu fiquei pensando do porquê fazer isso, do porquê ter a Gibiteca, do porquê ter essas coisas, entendeu? Então, o que eu fico pensando? A Gibiteca, a holoteca, o objetivo é expandir a cognição. E o futuro da comunicação é a gente conseguir utilizar a tecnologia ao nosso favor. Utilizar todos os tipos de mídia, usar tudo que a gente tem para conseguir se comunicar. E isso vai para um ponto que a gente não consegue imaginar. Qual que é o máximo nosso? Holograma. A gente imaginar o holograma, só que o holograma é bem limitado. Ele não é uma coisa muito ampla. Será que dá para ir além do holograma? E os chips? E essas questões, outras questões. E a questão da realidade subjetiva que pode ser gerada pelo chip, numa mensagem, numa comunicação. A gente já está vendo isso com o Facebook, com a internet, entendeu? Como que vai acontecer isso? E o que a gente pode especular? Que não vai ser uma coisa limitada a apenas símbolo grafêmico. Entendeu? Ele vai ampliar. E as histórias em quadrinhos ampliam. Porque quando você está lendo uma história, acontece o quê, por exemplo? O estímulo de outro sentido através da visão. Então, às vezes, você vê alguma coisa, você consegue sentir o cheiro. Então, você tem um estímulo muito grande pela visão e pela a questão do símbolo grafêmico. E isso, com certeza, está conectado com alguma coisa maior de desenvolvimento da comunicação, né? Por isso que eu penso que o cinema, os quadrinhos acabaram se implementando, né, bastante no planeta, e as pessoas tendo esse interesse. Porque, enfim, as coisas são aproveitadas para a evolução, né? Quando eu era criança, tinha um mito, né, que falava, não, história em quadrinhos da preguiça mental. Né, falavam isso, falavam para mim, minha avó, não fica lendo muito isso não, que dá preguiça mental. E tinha muito esse mito, por quê? Porque o texto é pequeno, porque às vezes parece mais singelo, né, porque é muito pela imagem e menos a criança quer ligar mais a imagem, menos a palavra, né? Essa questão, quando eu dou palestra, as pessoas sempre falam, dessa que eu falo, existem pessoas com preguiça mental. Sempre vai existir. Ela vai pegar um livro e ela vai ler meia dúzia de páginas. Então, por exemplo, o que eu acho? Eu não sou muito favorável a adaptações em quadrinhos, que estimulam um pouco isso. Eu não vou ler os Lusíadas, vou ler a adaptação, os Lusíadas em quadrinhos de 6 páginas. Aí eu acho que eu entendi os Lusíadas. Eu não vou ler o Freud, vou ler o Freud em quadrinhos. Aí eu entendo Freud.
Não adianta, a pessoa tem que aprofundar, tem que ler, né? E se for ler uma história em quadrinhos, que aprofunde na leitura das histórias em quadrinhos, né? Alver Betógrafo, poderia falar sobre o princípio da suspensão da descrença em Principiologia, página 2, primeira linha, e sua relação com a leitura e coleção de gibis? Esse termo, ele é um pouco assim difícil de compreender, mas ele é bem prático. O que acontece? Quando a pessoa começa a ler uma história, o que ela precisa, o que o autor espera que ela tenha para conseguir entrar naquela história? Que ela esqueça que aquilo é uma história e que ela comece a acreditar que aquilo é verdade. Não no sentido literal, ela não vai esquecer que aquilo ali é uma história, mas ela vai, de alguma maneira, vai suspender a descrença dela para ela começar a entrar naquela história e imaginar como se ela fosse o personagem principal. Essa teoria é uma teoria do cinema, que as pessoas falam muito. O bom filme é aquele que faz você entrar nele. E quando você entra no filme, você chora junto com o protagonista. E até certo ponto, o fato de você chorar com o protagonista, você se identificar e se emocionar, é um esquecimento da sua condição. Então, é uma questão que acontece, né? A nossa vida, por exemplo, se a gente não se identifica com o corpo, com esse ego que a gente está agora, a gente não consegue viver essa vida plenamente, a não ser que a gente já tenha desenvolvido bastante maturidade. Então, até certo ponto, a gente acreditar nas coisas relativas faz parte da vida. E isso que diz essa questão da suspensão da descrença, né? Alver Betógrafo, qual o grau de importância da gibiteca como sendo uma ferramenta pesquisística em relação aos outros meios de pesquisa? Aí entrou nessa questão da comparação, né? Como o verbete é sobre autopesquisa e o meu foco é autopesquisa, eu perguntaria qual é a importância da gibiteca para você. Então, acho que é uma questão muito singular, né? A gibiteca tem uma importância na minha autopesquisa. E eu penso que se a pessoa achar que ela tem uma importância na autopesquisa, ela pesquise. Se ela acha, por exemplo, que a outra teca tem importância na pesquisa dela, pesquisa a outra teca. Agora, qual é superior ou qual é mais importante, vai depender do indivíduo. Por isso que é autopesquisa, né? Foco no eu. Não dá para generalizar. Poderia falar sobre o preconceito das pessoas em relação aos quadrinhos como meio de erudição? É que nem eu comentei antes, eu acho que todo preconceito é uma defesa e muitas vezes está ligado ao desconhecimento, à ignorância, né? Agora, o que eu penso? Aí a pessoa pode pensar e ser engolida por outra falácia, que é colocar os quadrinhos no âmbito de competição com outras leituras. Eu não acho que tem que competir. Eu sou uma pessoa que sempre li bastante tudo. E eu acho que é importante ler tudo. Não é só quadrinhos. Então, ela tem que ler dicionário, enciclopédia, tudo que for interessante para ela. E valorizar os conceitos, porque, veja bem, o livro ele tem uma praticidade muito maior. Você vai direto ao conceito. O objetivo do livro para a transmissão, do livro grafêmico para a transmissão de conteúdos científicos é inquestionável. Agora, quando você vai narrar um evento, quero contar uma situação, aí você tem narrativa. E as histórias em quadrinhos são interessantes para esse tipo de conteúdo, né? Então, vai depender da pessoa enxergar essa diferença. Né? Professor, há uma discussão em alguns grupos no Facebook sobre se o corpo astral pode ser destruído e se a consciência também morre ou morre. Olha, isso aí, você sabe, a internet é o tolicionário. É a maior enciclopédia de tolice que eu já vi na história humana até hoje. O que tem de burros, burraldo e burrildos lá dentro, nem o gibi não está. Já que nós estamos falando de gibi, por exemplo, o gibi não tem isso. O gibi é mais inteligente. Agora, o que é que se passa? Pense só um pouquinho se o processo da consciência desaparecer. Onde é que estaria a racionalidade disso? Não tem razão, não há lógica. Então, a pessoa agora, ela passa milhões de anos o princípio consciencial se desenvolvendo, e de uma hora para outra desaparece. Então, para que foi criado? Para que é que existe isso? Por que ele desenvolveu? Bobagem é essa. Se fosse assim, a gente ia falar, todo mundo morrer agora e acabar com isso. Não existe essas coisas. Agora, ó, cuidado, que o Facebook está cheio de bobagem, né? Não vai perder tempo com isso. Há muita discussão ociosa, sem nenhum, vamos dizer, problema lógico, de equilíbrio, de logicidade. Pensa bem nisso e não perca tempo com essas bobagens. Uma coisa que é muito necessário hoje para ler qualquer coisa, mas principalmente para consultar
a internet é ter autodiscernimento. Boa vontade e boa intenção, o cemitério está assim de pessoas que morreram mais cedo, prematuramente. Agora, o que nós precisamos é de autodiscernimento. É saber distinguir o que presta daquilo que não presta. O que é o ideal daquilo que é péssimo. Pensa bem que há muita coisa péssima por aí tudo. Urubucerva. Urubucerva. Pedro, aqui de novo, na página 4, em taxologia, eu gostaria que você falasse um pouco das seções C e D, estilo e formato. Depois tem uma segunda pergunta em cima disso também. Explica para mim a diferença entre o artístico, o cartoon, o comics e o mangá, além do que está escrito ali, porque você falou da estadunidense e da caricaturização. Uhum. Então, o que acontece? Ali eu coloquei 4 estilos que são bem visíveis, né? Hoje a gente tem muitos artistas plásticos migrando para os quadrinhos para conseguir fazer histórias que tenham esse foco mais na subjetividade, né? Então, o artístico ele tem o foco na expressão do que a pessoa considera ideal, belo, crítico, reflexivo, né? Então, é muito essa visão da subjetividade, né? O cartoon são as histórias em quadrinhos que têm a deformação geralmente parecida, né? Então, a gente tem o cartoon brasileiro, o cartoon americano, geralmente é simplificado, a cabeça exagerada, né? Que é um tipo também de simplificação de estilo que vai estar ligado a um conteúdo específico, né? Os comics, eles são muito ligados às histórias em quadrinhos de super-herói. Então, os espanhóis usam comics, né? Outros países usam comics. Mas quando a gente vai classificar comics, a gente começa a pensar na estilização e na estética norte-americana, que é o que define mais os comics. Então, pensa Superman, todas essas coisas mais é comics, né? Mangá é a questão dos quadrinhos produzidos no Japão. Apesar de todos eles terem uma gama muito grande, por exemplo, no Japão tem muito mais gêneros e estilos do que aqui. Mas tem uma relação estética entre todos eles, né? E essa ligação estética faz com que você consiga identificar o que é o mangá, né? Então, é forma, né? Design e forma, essa primeira questão do estilo, né? A segunda, formato, é como isso se apresenta. Como que você recebe esse tipo de comunicação. O formato norte-americano, ele é um pouco maior do que o gibi. É um formato assim. O gibi são os formatos, o formato brasileiro, o gibizinho, né? Que a gente está mais acostumado, que lê Turma da Mônica desde criança, né? A graphic novel é como um livro, a graphic novel, né? Então você tem um livro que vem com uma história em quadrinho, geralmente mais complexa, maior, que é o que foi criado pelo Will Eisner, que eu comentei antes, né? Esse não é conhecido aqui, mas, por exemplo, na França é super popular. Japão também é bem popular, porque é mais voltado mais para o público adulto, né? Não de conteúdo belicista, enfim, tem mais conteúdo mesmo autobiográfico no graphic novel. E o japonês é o formato aquele que parece uma lista telefônica. No Japão, nos trens, o pessoal usa muito no metrô, tudo, né? Várias histórias compiladas em papel de jornal, bem barato, com várias sequências de capítulos de mangá. Então, esse é o formato japonês desse tamanho, que nem uma lista telefônica mesmo, nossa. Então, essas são as diferenças. Tá. Esse formato graphic novel que você falou que você não tem muito aqui no Brasil, é porque ele é específico para uma leitura adulta de quadrinhos? Ok. Porque no Brasil a gente não tem muita leitura, né? Então, não é só... Isso se estende, né? Então, como o brasileiro não é muito de ler, como é que ele vai investir R$60, R$70 para uma obra dessa? Porque elas são bem mais caras, né? Sim. Entendi. Então, ele já não valoriza a leitura. Então, o que acontece? As editoras desse tipo de obra não publicam no Brasil. Não vai vender. Na França vende demais. Na Europa não são todos os países que vendem, mas na França é muito, muito, muito popular, né? E no Japão também, porque as pessoas gostam de ler. Eu penso que a pessoa que gosta de ler, ela lê o que interessa a ela. Se for quadrinho, se for livro, se for enciclopédia, se for dicionário, não. Ela lê o que é interessante para ela, né? Vai tirar proveito daquilo. Só mais uma pergunta sobre o mangá. Eu tive um grupo de alunos que fez pesquisa científica sobre o mangá, e aí foi meu primeiro contato e interesse. Eu queria que você falasse um pouco mais da característica do mangá e dessa cultura toda aí de quadrinhos que é bem conhecida. O que destaca mais popularmente os mangás são os olhos. Tá? O que destaca mais no sentido mais aprofundado e menos leigo é a dinâmica da leitura. É muito mais dinâmico. Então, a leitura é muito dinâmica, as histórias são muito imagéticas. Essa questão dos olhos, não são todos os gêneros que têm os olhos grandes. Tem o gênero que é Gekiga.
O Gekigai é igual às histórias que a gente tem de Alex Raymond, de vários outros, que é realista. Então não tem olhos grandes. O que acontece? Esse estilo de quadrinhos japonês, ele tem a ver com a estética japonesa e tem a ver com os valores da cultura japonesa. Ele é mais profundo do que apenas tem a ver com o recalque e o complexo japonês. Essa é outra teoria, eu concordo também. Tem uma ligação, porque... E tem outra questão também, além do povo japonês, dos orientais, tem o olho menor. Eles também são mais visuais, porque o japonês não te abraça. O que ele vai fazer? Ele vai te olhar mais. Então, a expressão, o rosto expressa mais, as pessoas falam mais coisas, se mexem mais do que a gente, porque não se abraçam tanto. E aí o olhar é muito importante para eles. Tá, Tem essa questão da hipercompensação. O teatro de Takarazuka, que é um teatro japonês, todos pintam os olhos para ficar grandão. Para ficar mais expressivo, né? Conhecido. Então são várias questões, né? Hipercompensação, várias questões. E daí também surge o dinamismo que você falou. Né? Beleza. Expressivo, Obrigada. emocional. É muito emocional os quadrinhos japoneses, né? Uhum. Obrigada. No Japão, esse chama Takarazuka. 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 É o Kabuki e o Takarazuka. Takarazuka é só mulher. Que pinta os olhos, tudo. Eu tratei do povo lá, de um ou de outro, na clínica lá do Sakurai. Que legal. Takarazuka. As mulheres são belíssimas, as mulheres do Takarazuka. Agora, isso é processo de séculos, né? Eles avançaram muito nisso. Agora, o problema dos olhos grandes é porque eles cansaram de olho pequeno, então aumentaram. Né? Quer dizer que você arranjou um exemplar, né? Não, um vivo, exemplar, né? Vivo de cultura oriental. Né? Aqui, Quer dizer que ele não gosta dos quadrinhos americanos, só gosta dos japoneses. Pedro, de onde surgiu primeiro? Porque tem os heróis americanos, que tem muita influência para a gente, e os heróis japoneses também, na minha infância, tiveram alguma influência, mas os americanos têm muito mais mesmo. O herói, o super-herói, foi inventado aonde? Como a gente vê... Grécia. É a mesma questão do mito do herói, né? Mas o herói, ele existe em todas as culturas, porque é a idealização do ideal, do belo, do bom, do justo. Está ligado muito com o pensamento maniqueísta, né? Então, alguns falam da origem do pensamento maniqueísta com os persas, né? Com o zoroatrismo. Mas, enfim, eu acho que quando surge o pensamento maniqueísta de conseguir separar bem o que é o bom e o que é o mal, surge o mito do herói, para as pessoas acreditarem que aquilo é possível. Mas na forma de quadrinhos, como se popularizou, foram os americanos? Nos Estados Unidos, foram os americanos. Os japoneses copiaram os americanos. Foram os quadrinhos americanos devido ao Pentágono, é o processo militar. Eles tinham que exaltar o processo da bandeira americana, do heroísmo americano, para aumentar o belicismo lá dentro. Então, o que tem de quadrinhos bélicos americanos não está no gibi, é mais do que no gibi. Agora, os quadrinhos japoneses também são bem bélicos, tem muita coisa muito bélica lá. São. O que é interessante, o considerado pai dos quadrinhos japoneses, que é o Osamu Tezuka, ele cria essa estética dos olhos grandes. Então, ele é o pai da estética e desse formato, né? E ele combate o quadrinho nacionalista. Por que acontece? Depois da Segunda Guerra, entrou a questão da baixa autoestima, né? Então, eles fizeram uma ressurreição dos heróis, dos samurais, e todas aquelas coisas. Todo tipo de arte tinha isso, para valorizar o que era do Japão, né? E aí, o que acontece? O Osamu Tezuka cria essa estética e começa a fazer histórias pacíficas. E uma delas é a biografia do Buda, que é uma história pacífica. E aí todo mundo deu contra nele, porque eles queriam que exaltasse os heróis. Porque na história, essa questão que o professor Valdo falou é muito séria. Analisa os heróis. É propaganda norte-americana. O que são esses filmes de heróis modernos agora? Propaganda total norte-americana. Agora, quem desencadeou isso foram os judeus. Processo bélico. Lá nos Estados Unidos. Você sabe, eu tive uma infância toda baseada em quadrinhos. Né? Sim. Desenhei história em quadrinhos, esse negócio todo. Ganhei muito dinheiro com o processo dos concursos. Tudo com quadrinhos. Aquilo era uma beleza. Você fazia aí um brucutu, numa atitude qualquer, pronto, você pegava 10 pratas. Isso é o máximo, na ocasião, uma fortuna.
Dá para comprar muito doce de leite. Pedro. Negócio sério. E você já viu, né? Eu te mostrei minhas revistas que tem meu nome e tudo. Sim, né? sim, já vi. Você acha que tem algum país ou algum lugar que usa os quadrinhos de maneira educacional bem direcionada, assim? Algum exemplo assim? O Japão é o maior exemplo disso. Os livros didáticos japoneses têm muito mais imagem do que os nossos. E as crianças pequenas têm gêneros de histórias em quadrinhos para crianças pequenas. Então eles começaram, por exemplo, nos Estados Unidos, o Will Eisner, eu considero que o Will Eisner foi o que começou a usar mais concretamente para a educação. No Brasil já usava, todo mundo já usava, né? Nos anos 40 e tudo mais, né? Agora, quem começou a sistematizar e produzir somente de educação em grande escala foram os japoneses. Ô Pedro, nessa mesma linha, como é que a gente encaixa Maurício de Souza na quadrinhologia brasileira? Olha, o Maurício de Souza é uma personalidade muito controversa, né? Então, dá para falar dele sobre várias óticas. Dá para falar sobre a ótica das pessoas que conhecem o quadrinho mais a fundo. Dá para falar sobre a ótica das crianças. Dá para falar da ótica da divulgação dos quadrinhos do Brasil. A questão é que ele tem o mérito de divulgar. Hoje, no Japão, em tudo que é país, as pessoas conhecem o Brasil pelo Maurício de Souza. Agora, o que acontece? Ele não desenvolveu... vocês olham os quadrinhos da Turma da Mônica dos anos 80 e olha hoje. É a mesma coisa. Em 50 anos é a mesma coisa. É a mesma outra coisa. Desenho secundário. Ele não tem infraestrutura grande de pensamento. É para criança ter uma certa idade só e chegou. O mercado contou muito para ele. Então, como ele focou na questão empresarial, ele abriu mão de desenvolver isso. Então, as pessoas que colecionam, que pesquisam, criticam muito ele por causa disso. Porque aconteceu nos anos, quando fechou Ebal, quando não tinha mais como publicar quadrinhos no Brasil, só ele conseguia. Aí quem não fazia o que ele queria, não fazia nada. Ele conseguiu centralizar nele a produção. E aí limitou, porque o povo brasileiro é um povo criativo. Tem muitas pessoas críticas que estavam produzindo coisas boas, quando tinha onde produzir. Aí quando fechou e ficou só ele, então tem essa crítica para ele, mas ele também tem o mérito de ter divulgado, de ter usado na educação, promovido várias ideias. É uma personalidade difícil de falar sobre. Né? Ao professor Pedro, em Laboratoriologia, página 2, primeira linha, qual a relação estabelecida entre o laboratório da imobilidade física, vígil e os gibis? Então, pensando na questão da comunicação, da autopesquisa e da comunicação, a pessoa já começa a tentar visualizar como que é o perfil do leitor dos quadrinhos, como que é a pessoa que tem gosto por arte, por a questão mais visual. Geralmente são pessoas que não são pessoas quietas, que não são pessoas calmas e que não são pessoas introvertidas. Então, o que acontece? Ela, lá pelas tantas, ela quer se desenvolver, ela vai precisar de autoconhecimento, ela vai precisar de autocontrole. E o laboratório da mobilidade ajuda muito nisso. Por quê? Se a pessoa aprofunda nisso, ela começa a entrar em contato com ela mesma. E aí que as questões de recuperação de cons começam a surgir. Porque a pessoa correndo, lendo para lá e para cá, ela não vai conseguir ter isso. Ela vai continuar sempre naquela coisa de desesperar, de se movimentar, se movimentar, se movimentar. Então, esse recolhimento íntimo é importante para a pessoa que quer refletir. Eu não vislumbro autopesquisa séria sem a pessoa conseguir ter reflexão íntima. Fazer laboratório de mobilidade ou parar quieto durante um tempo, né? Em numerologia, página 2, primeira linha. Como se configura uma gibiteca extrafísica? Boa pergunta. Te vira. A resposta mais lógica para isso, né? O que a gente precisa no extrafísico? De duas coisas: expandir a cabeça das pessoas e conseguir preparar ela para a próxima vida. Se você expande demais a cabeça de uma pessoa, a pessoa não consegue nascer de novo, porque ela vai estar num mundo limitado, no mundo intrafísico, né? Então tem uma correspondência, né? Então essa é a questão toda. Existe um extrafísico correspondente por causa da limitação cognitiva das pessoas, né? E a Gibiteca está muito ligada a isso, né? Professor Pedro, em Fatologia, página 1, oitava linha de baixo para cima, poderia falar um pouquinho da instabilidade emocional dos artistas? O que eles poderiam fazer para conquistar mais equilíbrio? Laboratório de mobilidade física Vision. Então, o que acontece? Se a gente pensa nos perfis... Uma coisa boa é arranjar mangá, né?
Arranjar um mangá para ele. Se a gente pensa nos perfis, a gente vê que cada perfil vai ter as suas dificuldades, né? Então, às vezes, uma pessoa que tem a tendência para a ciência, ela começa a ser uma pessoa que não consegue ver as coisas, não consegue aproveitar a vida, não sabe se comunicar. Às vezes, um filósofo só quer ficar no mundo das ideias, né? E o artista, por ser uma pessoa sensível, tem essa questão toda. Aí ele não consegue lidar com a sensibilidade, ele sente e fica desesperado, não sabe o que vai fazer com isso. Então, a autopesquisa e todos os trabalhos de autopesquisa que a gente tem na Conscienciologia, de energossomática, todos os trabalhos que você pode imaginar de desenvolvimento parapsíquico, desenvolvimento mental somático, ajuda para a pessoa conseguir superar isso. A evolução é superar as limitações, não importa que natureza sejam elas, né? Em Parafatologia, página 2, quarta linha, os processos paradidáticos para as futuras criações de roteiros, cenografias e figurinos dos palcos evolutivos. Poderia comentar alguma experiência? Essa questão é interessante porque a gente acompanha, quem acompanha a tertúlia há mais tempo, percebe que existe uma ênfase no discurso do professor Valdo, quando ele fala dos quadrinhos, no croquis. Sempre ele fala do croquis, do esboço. O croquis está ligado com criação. As coisas são criadas, elas não surgiram por autocombustão, né? As coisas são criadas. Então pensa, se tem uma dimensão, se tem um corpo que nem esse, alguém pensou nisso? Eu não fui, mas foi consciências mais evoluídas. Então essa questão de pensar nos enredos, a vida é um enredo. Encontro, desencontro, a pessoa vai em lugares, não vai em outros, conhece pessoas, isso é um enredo. Um corpo é um design. Alguém pode pensar nisso, alguém desenvolveu o corpo. Algumas consciências, né? Os ambientes também. Cada arquitetura, cada ambiente no planeta tem a ver com as pessoas que vivem ali. Então, entender isso é entender evoluciologia, né? Então, a pessoa começar a ter um pensamento amplo sobre as coisas. Não é uma coisa pequena. Professor, li um livro de Mantak Shea, que ensina algumas técnicas energéticas e físicas para o homem conseguir dominar e circular a energia do orgasmo no corpo todo. Depois de circular as energias do sexo chakra pela coluna, ao chegar à boca, notei que essa energia é bem densa e parece com algo pastoso. Será que as energias do sexo chakra e do ectoplasma são a mesma coisa? Para desenvolver mais a ectoplasmia e o domínio dessa energia fundamental, olha, mexer com o sexo, com essas coisas de ectoplasmia é besteira. A energia é a mesma de sempre, mas o sexo chakra é o mais baixo que tem. Mais baixo que ele, só a pré-kundalini. O problema nosso é mexer com o processo da ectoplasmia a partir dos chakras encefálicos. Isso é que é importante. O resto aí é exploração para vender livro, exploração para processo sexual, é sexismo, é promiscuidade, é exagero, é excesso. Vamos com calma. Agora, se você quiser, estuda lá o que eu digo sobre holorgasmo, que a gente explica tudo isso, mas de uma maneira para o casal, para a dupla evolutiva. Isso é outra coisa. Professor, faço TENEPS há mais de 3 anos e o EV 20 vezes ao dia. Porém, minha vida de uns tempos para cá piorou em tudo. O parceiro reincidiu em questões sérias. Minha filha está indo morar com o ex-viciado em crack. E no trabalho profissional também está dando tudo errado. E algumas pessoas contra mim. Tento a imperturbabilidade e pergunto-me de que cor é a lava. Como aplicar o discernimento? O senhor vê algo nesse caso? Não, aí o processo é o seguinte, você precisa de ver de onde é que vem os assediadores dessa história. Você não está sabendo escapar disso aí. Agora, é preciso de ver com calma. Pode ser o processo que está pegando o seu parceiro. Tudo indica que é isso aqui que eu estou sentindo com o problema. Agora, o caso é o seguinte, fique mais atenta ao processo das práticas diárias da TENEPS, que você vai sair disso numa boa, com calma. Pensa bem nisso. A TENEPS tira você desse sufoco. Agora, que tem assédio aí, tem. Agora, você sabe, na família, uma pessoa vivendo assim com a família, é muito difícil de você mandar para longe assediador. É muito difícil, tem que ir com calma, porque eles não praticam a TENEPS, eles não movimentam energia, então cria um ambiente que é o holopensene doméstico mais difícil.
Mas fica firme, você supera isso. Através da TENEFES, tudo isso é possível. Por gentileza, teria duas considerações iniciais. A primeira é que a gente nota que no verbete do dicionário, o último parte, adendum, se refere à arte e à criatividade. Está bem explícito e de acordo com o verbete de hoje. E também eu destaco na frase enfática, que normalmente a frase enfática é uma frase só ou duas no máximo, e aqui você usou criatividade e colocou 3 frases, um destaque a mais. Mas a minha pergunta é na efeitologia, você explicasse os efeitos, principalmente o segundo e o terceiro. Obrigado. Então, todos esses estão conectados com a questão da criatividade, né? O que eu vejo quanto a isso? Essa questão da... Tá. O efeito, na efeitologia, os efeitos evolutivos da escrita, os efeitos serendípticos das gibitecas. O que a gente percebe, né? A pessoa que ela começa a ler mais, enfim, qualquer leitura, e essa pessoa que começa a ter uma erudição maior sobre as histórias em quadrinhos, ela começa a expandir essa sua capacidade de criar. Então, a sua capacidade criativa fica bem expandida. Serendiptia é a criação ao acaso, a criação espontânea. Na autopesquisa, enfim, no dia a dia das pessoas, muitas criações acontecem quando a pessoa está se exercitando, mentassomaticamente. Então, no momento que a pessoa consegue se exercitar, ter o hábito de leitura, ela vai conseguir se desassediar, ela vai conseguir ter ideias originais que ela não esperava. Então, a questão da serendiptia é isso. Se você se mantém fazendo alguma coisa que você considera que é importante, que é evolutivo, acontece o achado ao acaso. Tá? Uma outra pergunta, eu queria só... A primeira questão da página 2, na fatologia, as GESCONs em quadrinhos. Até lembrando que um dia a gente tentou começar algumas histórias em quadrinhos, não é? Isso é bem interessante. Lá em Porto Alegre a gente havia começado a conversar sobre esse assunto, né? É uma possibilidade das pessoas começarem a expandir a sua aplicação, a sua autopesquisa, a sua escrita, pensando num público-alvo específico, né? Então, a GESCON ela está sempre vinculada ao público-alvo, né? Então, a pessoa tem algum tipo de trabalho. Se ela quer acessar um público-alvo específico, ela vai pensar em adequar a sua linguagem. Então, toda chegada, todo o alcance ao público-alvo está extremamente relacionado à adequação da linguagem. E a escolha das histórias em quadrinhos é uma escolha de linguagem, que vai ter um público-alvo específico, né? Sim, nesse ponto, você já tem algumas GESCONs em andamento ou em estudos? Tenho várias coisas que eu venho trabalhando, né? Relacionadas aos quadrinhos, histórias em quadrinhos. Tem um projeto que eu estou trabalhando disso, né? Só que como é algo trabalhoso, é algo que a gente tem que fazer com bastante paciência, né? Com bastante calma, né? É uma coisa rápida. Num site, num blog que eu mantenho, tem muitas publicações, tem alguns relatos projetivos em histórias em quadrinhos. Então, vocês podem encontrar também, né? Se procurar no Google lá o meu nome, vocês vão encontrar que tem alguns relatos em quadrinhos, né? Que eu fiz de experiências projetivas. Isso eu considero também já nesse tipo de assunto, né? Pedro, 2 perguntas. Primeiro, com relação aos desenhos e às crianças. Você já falou que os japoneses tendem a ser melhores. O que você recomendaria? O público infantil gosta muito de desenho animado na televisão. Quais são os desenhos que seriam ideais, ou que poderiam ser recomendados, que se tiraria maior proveito? Olha, eu acho que a educação no Brasil, ela necessita das pessoas estudarem. Ok. Os japoneses gostam de estudar. Uhum. Então, se as pessoas começarem a estudar, elas vão parar de produzir só para editais. Então, essa é a questão que eu vejo maior. Porque hoje abrem editais do Ministério da Cultura, abrem vários editais que envolvem educação, e a pessoa publica só para conseguir ganhar o edital. E o que acontece? Geralmente é algo superficial, raso, né? Uhum. Que não vai ter profundidade.
Então, eu acho que se a pessoa quiser, uma questão bem prática, ela quiser ver, usar isso aí para educar alguma pessoa, ela tem que estudar. Não tem, a pessoa pode ver um livro, um quadrinho, uma história, se ela não tiver crítica, ela não vai conseguir analisar. Eu não acho assim que essa história é boa, essa história é ruim. Vai depender da pessoa desenvolver a crítica dela. Então, se tem um pai ou uma mãe que quer conseguir selecionar uma obra em quadrinhos para o seu filho ler, no mínimo ele vai ter que ler a obra em quadrinhos, né? No mínimo ele vai ter que tentar entender sobre o assunto. Porque, enfim, ele vai ter que ver o que precisa o filho dele, qual que é a condição dele intelectual, né? Vai depender muito, né? Agora, obras interessantes de animação, já que foi tocado nesse assunto, né? As obras do Hayao Miyazaki, que é um japonês, são muito interessantes mesmo. Ele tem a cabeça muito boa, é muito diferente. Parece que ele não tem como dizer de onde que ele é, porque é até difícil de classificar, né? Então tem muitas obras boas dele. Tem uma obra que é Náusea do Vale dos Ventos. Essa obra, ela foi muito utilizada para eles fazerem um Avatar, que é esse filme, tudo que ficou super famoso, James Cameron. Por quê? Porque ela trata explicitamente do problema ecológico, só que isso em 84. Então, ele tem uma crítica social, uma crítica humana muito profunda nas suas obras. Então, esse é um tipo de obra, né, que tem até obras infantis, não só essas adultas que eu estou falando, desse diretor, que vale a pena. Tem livros também infantis do Hayao Miyazaki também, que eu acho que vale a pena. E depois essas que são mais neutras, que nem Turma da Mônica, eu considero que é neutra, né? Sim. É mais entretenimento, né? Do que, assim... Enfim, a pessoa tem que conseguir entender para aproveitar, né? E aí, mais uma pergunta. Você dá aula. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, o que você faz, dá aula para quem, qual que é o... Sim, eu dou aula no SESC, aqui de Foz, de histórias em quadrinhos, né? Histórias em quadrinhos e arte sequencial, que envolve da animação, envolve algumas questões de roteiro, cinema, né? E trabalho também com isso. No sentido, produzo isso, né? E vamos dizer, no meu foco do meu curso de histórias em quadrinhos é o desenvolvimento da pessoa. Então, meu foco é desenvolver a crítica, desenvolver a escrita, o desenho, através do desenho das histórias em quadrinhos. E o meu trabalho profissional de desenho são temas que eu considero interessantes, né? Que eu trabalho alguns para empresas, outros para projetos pessoais, né? Na animação e nas histórias em quadrinhos. Hoje eu estou mais na animação, né? Que acaba sendo um mercado que é mais que favorece mais a sua subsistência, né, no Brasil, né? Ok, obrigada. Parabéns aí pelo verbete. E eu queria colocar atenção aqui na fatuística, os quadrinhos para iPad. Você consegue mensurar aí qual a diferença da leitura no gibi de papel e a leitura do quadrinho no iPad ou no computador? Sim, obrigado, Rose, pelo elogio, né? O que eu vejo da questão do iPad, né? Ele fica muito mais interativo, né? Então, eu lembro que saiu o filme Brave, acho que um ano atrás, e eu vi a história em quadrinhos para iPad, ela tinha som, você consegue mexer, e isso acaba que estimula mais, essa leitura é mais agradável e é mais envolvente, né? Só que isso eu considero uma coisa neutra, porque como eles têm o intuito extremamente comercial, a maioria, ou 99% do que é publicado e do que é vendido, expandido para iPad, são coisas superficiais, né? Então, infelizmente, eu não vi, não posso dizer, Rose, eu não vi nenhuma obra profunda de quadrinhos para iPad, mas impresso eu já vi. Então, são muitas coisas para pegar o povo com visão financeira, né? Mas que o veículo tem potencial, tem. Só que eu ainda não vi as pessoas que utilizaram isso para fazer coisas mais reflexivas e tudo mais, né? A minha dúvida, Pedro, é que porque o papel ele fica impregnado da energia daquele conteúdo, da imagem, do texto. E o iPad, como que fica esse campo interativo aí nessa leitura? Olha, você vai ter o PNCN ainda, né? Ele não vai ser a mesma qualidade, o mesmo tipo de PNCN gráfico, né? Mas você vai ter o PNCN do autor, você vai acessar o autor através da leitura da obra dele. O que acontece? A limitação, por exemplo, do iPad é que se você estraga o seu iPad, você não tem mais como ler aquilo. A obra escrita não, você leva debaixo do braço para onde quiser. Então, a questão do gráfico virtual, ele perde para o gráfico físico, né? Porque tem essas questões da limitação do meio que você precisa.
Eu não gosto do meio virtual muito, assim, né? Eu acho que o iPad é melhor por causa que tem a iluminação, tudo melhor, mas eu prefiro ainda o papel. Eu gosto de pegar, carregar, guardar, né? Então, acho que é muito questão de gosto. Cada vez os mais novos que já nascem, já mexendo com isso, já tem facilidade para absorver e para entender esse tipo de conteúdo. Mas a questão dos campos, ela vai ter vocação, vai ter interação entre as consciências da mesma maneira que teria no campo... Porque é o mesmo que acontece no filme. Você olha um filme, você consegue acoplar com o ator do filme, com o autor, ver a intenção por trás do filme. Tem como fazer leitura de um filme que é menos ainda concreto do que uma história em quadrinhos para iPad, né? Pedro, só aprofundando ainda mais o meu questionamento, você acha que talvez o material que esteja nesse iPad, demais conteúdos, possam estar gerando ruído nessa leitura, apesar de estar aberta aí a tela do quadrinho, nesse equipamento tem outros tantos conteúdos, né? Isso é bem interessante, né, Rose? Porque você sabe, a gente sabe que o público que lê esse tipo de obra e que tem iPad, geralmente é um público, muitas vezes, em muitos casos, que gosta de ficar mudando de foco para lá e para cá, né? Então, se a pessoa está com 6 janelas, com Facebook, com quadrinho de guerra, lendo não sei o que mais, falando com amigo, e leva isso para o quarto dela antes de dormir, a tendência é que ela não tenha boas projeções e que o ambiente não fique muito interessante para ela, né? Promíscua. Promiscuidade energética, né? E daí a segunda pergunta, qual que seria a diferença, também na fatuística, dessa coleção de gibis baratrosféricos com a gibiteca? A gibiteca abarca essa condição de baratrosférico porque ela não qualifica, né? Gibiteca é gibiteca. Agora, o que acontece? A natureza da coleção, ela é difícil de rotular porque ela está muito ligada com a intenção. Então, quando você tem uma biblioteca, você vai tentar ter na biblioteca diversos livros. E, às vezes, você vai estudar temas pesados, que é de seu interesse. Então, o que acontece? Você ter um livro pesado numa biblioteca para pesquisa, não faz que a sua biblioteca seja baratrosférica. Agora, a sua intenção para ter uma biblioteca, uma gibiteca, vai qualificar a energia daquele ambiente. Então, eu penso que isso está muito ligado com a intenção. E é difícil uma pessoa que tem uma intenção mais equilibrada, que é uma pessoa mais equilibrada, ter um acervo que predomina obras que não são equilibradas. Porque tem uma afinidade entre as duas coisas, a consciência que compra as obras e as obras, né? A não ser que seja uma biblioteca pública, né? Que aí ela vai ter que ter uma diversidade maior. Professor, no DAC, em adendo, página 84, mental somatologia, poderia ampliar a questão de sair do oceano de emoções para o autodiscernimento? O caso todo é o seguinte, o oceano de emoções diz respeito ao psicossoma. O processo nosso evolutivo é deixar os problemas do instinto para passar para o discernimento. Agora, o instinto passa, com o passar do tempo, para as emoções. Então, tem a arte que exalta o processo emocional e outras coisas mais. Agora, com o tempo, a pessoa deixa isso, então, em plano secundário e se transforma em moldura da própria vida dela e ela começa a pôr na essência do conteúdo, na mensagem básica, o discernimento evolutivo que ela já consegue. E, com o passar do tempo, esse discernimento predomina sobre o processo comocional da pessoa. É assim que o serenão se transforma, com o tempo, em consciência livre. Percebo que tem dificuldade para controlar as emoções devido a um sentimento de autoculpa com o qual venho trabalhando. E sei que devo ser mais racional que emocional. Porém, tudo está muito difícil no momento, inclusive financeiramente. O que devo fazer? Pode me ajudar? Olha, o problema todo é o seguinte, você tem que olhar o que é que você tem de disponível e arranjar um consultor econômico financeiro para dar uma orientação para a sua vida que você já devia ter feito já há mais tempo. Esse é o caminho. É o melhor que você faz. Às vezes as pessoas têm um patrimônio que vale mais do que aquilo que ela pensa.
Então, o consultor econômico-financeiro pode fazer um levantamento da sua vida e, às vezes, ter uma solução até mais imediata do que você pode estar raciocinando por aí. Vale a pena pensar nisso. Professor Pedro, em sua opinião, para uma criança que está começando a aprender a ler, quais os quadrinhos mais indicados? E para os adultos, que quadrinho melhor representa a realidade multidimensional e os fenômenos bioenergéticos? Olha, como eu comentei antes, né? Não sou muito favorável a direcionar alguém sem a pessoa ter crítica, né? Então, acho que a pessoa tem que desenvolver a crítica e estudar os quadrinhos e selecionar aquilo que ela considera que são melhores para o filho dela, né? Então, se você tem um filho e ele está aprendendo a ler, pense sobre a questão da alfabetização, veja como é que está a alfabetização grafêmica dele e tente complementar a leitura com obras que você veja que não tem violência, que estimulem o pensamento, a razão, né? E aí existem várias obras no mercado, né? Maurício de Souza tem várias obras boas, que é o mais popular que a gente tem no Brasil. A propósito, o Segredes não está fazendo mais quadrinhos, né? Aquele do Mercenário. Sim. Olha, pelo que eu vi... Parou, né? Sim. Pelo que eu vi, ele está produzindo ainda. Não tem nenhuma notícia de que ele ele parou de produzir. Ele pintava os quadrinhos, o cara, né? O top. Sumiu, né? Esse eu considero uma leitura para adulto, né? Que ela perguntou uma leitura para adulto, né? É interessante também ver essa diferença. Ele é bem adulto, as temáticas são adultas. Ele é um pintor, né? É um baita pintor, né? Gente, eu queria então que vocês hoje batessem umas palmas para a Aracê, que está completando 12 anos. Ó, a turma da Aracê está lá em cima. Tem gente da Aracê aí, tá certo? Não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, queria dar parabéns você ter coragem de tocar num tema como esse, né, que é alvo de muito preconceito, né? E muita gente deixa de ter contato, acesso a conhecimento por causa desse medo, do desconhecido, que na verdade é o que está por trás do preconceito, na maior parte desses casos, né? E eu queria te perguntar uma dúvida de amigo mesmo, que você às vezes faz aquele serviço de caricatura, né? Seja no shopping ou na feira livre. Tá? Eu queria saber, agora sério, se você durante essas caricaturas que você faz, você consegue, do ponto de vista da conscienciometria, da heteroconscienciometria, enxergar, sem obviamente falar para a pessoa expor isso, características não só físicas, né, mas psicológicas ou mais internas do sujeito. Se você já pensou nisso alguma vez? Então, essa é uma coisa que é difícil de não pensar, né? Porque você está na frente de uma pessoa, a pessoa está te olhando, ela se entrega, né? Você já fez um mangá sobre ela? Eu estou certo, não estou? Estou certo? Querer ver, está vendo sempre. Eu fiz pintura dela, fiz uma pintura do E ela é perfeita como heroína de mangá. Outra coisa, os olhos dela são maiores do que o seu. Você notou? Pois é, ela é impressionante. Mas, você tem que pensar nisso. Eu tenho inspiração, mas essa questão da conscienciometria, Tung, a questão da conscienciometria acontece. Porque tem um acoplamento, né? Se você está na frente de uma pessoa para desenhar, ela tem um acoplamento e começa a vir a pessoa tona. Porque a caricatura, o que ela faz? Ela revela muitas coisas que as pessoas tentam camuflar, né? Então, as pessoas tentam camuflar, se a pessoa tem algum detalhe, aquilo ali vai chamar a atenção. O que acontece? Um desenho, por exemplo, essa versão do que é caricatura, isso é muito relativo, né? Porque se eu faço uma pintura, não é igual a pessoa, a pintura, por mais que ela fique idêntica. Não pode ser perfeito, né? Agora, a caricatura, a diferença dela é que o foco dela é exagerar, é distorcer, é divertir. Eu, quando faço caricatura para divertir. Então, o que eu vejo? Que é o campo das pessoas. A pessoa chega mal-humorada, a pessoa está mal, ela chega, dá umas risadas comigo, sai feliz, sai desassediada. Então, quando eu fiz esses trabalhos, eu não tenho feito mais hoje. Meu caso foi o contrário, né? Eu cheguei feliz e saí assediado. Já fez alguma caricatura sua?
Não, ele fez e eu escondi lá. Eu entrei feliz, pagando, depois eu falei, pô, paguei para fazer isso. Autopesquisa, sacanear, pô. Autopesquisa, autopesquisa. Nem sei onde está, nunca mais vi. Autopesquisologia. Por isso que eu perguntei. Agora, devia ter uns traços. Você sabe que eu tenho um livro aí desse tamanho assim, com a turma toda, de fotografia da turma toda aqui de Foz, né? Você já pensou, se eu der para você, você pode fazer uma caricatura o povo todo. O problema é a precisão depois, né? 700. Pedro, você acha que qualquer pessoa pode aprender a desenhar? É uma questão interessante, né, Arlindo? O que a gente vê? Eu não conheço nenhuma pessoa que desenha bem que começou hoje, começou nessa vida. Aí depende do objetivo da pessoa. O que a pessoa quer? Ela quer melhorar a cabeça dela? Qualquer exercício de desenho melhora a cabeça dela. E ela vai estar desenhando. Ela quer ser o Leonardo da Vinci? Se ela nunca desenhou, ela não vai ser o Leonardo da Vinci. Pode, é um fato. Né? Pensa bem, ó, o aprendizado formal de desenho... Falta infraestrutura. No mínimo 10 anos o aprendizado formal de desenho para a pessoa fazer um desenho realista, um desenho naturalista, né? Agora, se a pessoa quer fazer um desenho, ela quer aprender a desenhar, um desenho básico, ela aprende em 3 meses, ela já está desenhando melhor. Então, vai depender do nível dela, né? Um gênio, uma pessoa que desenha muito bem, ela não é construída do dia para a noite. Isso aí já vem a bagagem pluriexistencial, né? Então, depende do foco da pessoa. Mas eu considero que qualquer pessoa pode aprender, porque é como a escrita. Qualquer pessoa pode aprender a escrever que não tenha problemas comprometedores na cognição, né? Agora, qualquer coisa a gente pode dar aquela instrução lá do italiano, já que ele é italiano. É o seguinte, você chega no espelho e arranja um pincel mais forte e ser refletido lá, você vai passando assim, que acaba aparecendo alguma coisa com você. Já está exercitando. Essa é uma das técnicas que tem, você sabe, do espelho. Professor Pedro, você falou sobre o seu site, seus trabalhos nessa área e as histórias de relatos projetivos. Já pensou em criar um gibi com temas da conscienciologia? Essa pessoa não deve ter lido nada, você já fez vários aí. Eu já estou trabalhando nisso, né? É. Não é uma coisa assim... Enfim, como eu coloquei antes, a vida tem muitas prioridades e isso é uma coisa interessante, só que o tempo disso é um tempo muito grande. É como uma pessoa, por exemplo, que decidir fazer um filme sobre conscienciologia. Ela vai ter que saber que ela vai precisar de muito tempo, então tem que selecionar bem a questão de prioridade. Hoje eu não tenho esse tempo para sentar, por exemplo, ficar 12 horas produzindo uma história em quadrinho durante 5 anos. Então eu tenho focado, por exemplo, os verbetes e outras coisas, os cursos de conscienciologia, que eu considero que me ajudam nessa questão da recuperação de cons. Então tem a questão da prioridade. Vai chegar um momento que eu vou ter mais condições? Vai, mas eu não considero que agora é o momento de eu sentar 12 horas para fazer isso. Né? Você é vamos dizer, não estou dizendo superdotado apenas. Você é um felizardo. Você recebeu o bônus de ter, né, o trabalho de desenhar. Já pensou eu, se deixasse minha conta desenhar? Eu ia para o Paradise. Isso é o máximo, esse negócio de viver com desenho. Entende? Pedro. Pensa nisso. Sua vida é muito séria. Sim. Pedro, como eu já acompanhei um pouco do seu trabalho, que eu acho que as pessoas têm um pouco de equívoco em ter discernimento do tempo que leva realmente a produção, né, de um quadrinho. Sim. Ou simplesmente de um material, né, uma página, enfim. Eu queria que você expusesse tudo isso, o que leva, o que você faz, a transposição também do papel, do esboço, para o computador, como que é isso... Porque é um processo muito demorado e muito lento, e as pessoas acham que não tem esse... as pessoas não percebem que é uma coisa extremamente demorada, é uma coisa extremamente detalhista. Eu acho que você também trabalha muito isso. Queria que você contasse um pouquinho. É legal, Thalita, essa sua colocação, porque quando as pessoas questionam, às vezes elas desconhecem esse tempo, né, que é a produção de uma obra de quadrinhos, né? Quando você senta, por exemplo, a desenhar uma obra de quadrinhos que ela tem um estilo figurativo, naturalista, você vai fazer uma página inteira, e isso vai dar, no mínimo, sem contar a pesquisa, vamos supor que você senta e desenha, está tudo aqui, no mínimo 8 horas. Aí vai ter o quê? Revisão, pintura, já vai o quê? Umas 12 horas, junto com pesquisa. Vamos supor que eu vou fazer uma coisa da Idade Média, ou vou fazer alguma coisa futurista.
aí já vai mais o dobro de horas, aí já estamos 24 horas. Depois, detalhamento, editoração do texto, revisão, aí já pode pensar em umas 30 horas por cada página. Então, 30 horas por página. Um texto, se a pessoa escreve rápido, escreve bem, 1 hora ela consegue escrever uma página e revisar. Tem pessoas que mais rápido que isso, né? Mais rápido. Então, esse time ele existe e ele é interessante a pessoa pensar antes de se envolver com isso e quando ela se envolver, ela pensar que é vida, né? É. Que ela está deixando nisso, né? É interessante essa colocação da Thalita aí, porque é bastante tempo, né? O quadrinho e a pintura exige timeline, uma cronologia mais séria. Você tem toda a razão. Muito sério. Valdo, aqui no B, por favor. Teve uma pergunta há pouco, que a pessoa estava passando por uma série de situações difíceis e que você comentou que ela ainda não tinha percebido de onde vinha o assédio. Quais são as variáveis que a gente analisa para entender melhor esse padrão, de onde que está vindo o assédio? Olha, a primeira coisa é ver de todos os elementos humanos que estão em torno da pessoa, aqueles que são mais significativos. Aqueles que envolvem mais, são mais íntimos e que têm algum distúrbio, algum problema de, vamos dizer, um percalço, uma vicissitude, um pertúrbio, uma perturbação, uma tribulação de vida. E uma pessoa que está passando por isso e que não está passando bem. Então, a primeira coisa é ver isso. Às vezes, por exemplo, numa casa, eu já vi o processo de assédio que não era pessoa, era um cachorro da casa. Ele era o principal da história toda. Agora, ele era mais sensível, os assediadores pegavam, daí a pouco ele era assediado. Praticamente ficava quase que incorporado pelo assediador, o cachorro. Aquilo criava um ambiente de atribulação e turbulência e alteração dentro da casa da pessoa de maneira extraordinária. Então tem que ver isso tudo. Uma outra coisa também, de onde menos se espera é às vezes onde aparece o assédio. Às vezes uma criança, por exemplo, que está na adolescência, ela pode ser o epicentro do problema do poltergeist. Você sabe que a maioria dos poltergeists tem relação numa criança ou num adolescente, um teenagers. Então é muito importante pensar nessa identificação do povo em torno, o entorno, a entourage da pessoa. É por aí. Agora, nesse caso aqui, eu senti a coisa e fico com o enumerador que o processo é o homem, é o marido dela. Porque, assim, a gente poderia considerar que, às vezes, a pessoa com menor equilíbrio é um local menor de resistência. Uma outra coisa, esse processo de equilíbrio também é relativo, a gente tem que ver tudo. Às vezes tem uma pessoa que ela é mais calada, quieta, arredia. Essas vezes é que eu foco. Porque, por causa das energias, no holopensene, uma pessoa que está aí calada, quietinha, ela pode perfumar o holopensene ou pode empestear o holopensene, depende dela. Eu mostrei isso como era o processo lá na delegacia da Baixada Fluminense. Eu fui de manhãzinha, fiquei lá e mudei o ambiente, tudo exteriorizando a energia. Sentei numa poltrona que me deram e fiquei lá do lado. Na entrada da delegacia, o principal salão deles, que tinha um balcão para atender o povo. Então, você veja, e tinha um advogado comigo do outro lado examinando, que é tudo que eu estava fazendo, para ver como é que era. Agora, Valdo, tem uma facilidade para a gente, às vezes, observar o padrão do assédio e o padrão ligado com a determinada pessoa? Tem, aí tem que examinar cada pessoa, né? Como é que está a situação dela. O ideal, nesse caso, é o arco voltaico. Examinar diretamente o arco voltaico. Agora, você pode fazer esses testes que eu faço, por exemplo, com dedo a dedo, quando chega perto, etc. Tal. Isso tudo, às vezes, ajuda. Que é um processo de prospecção, né? Do problema da energossomática da pessoa.
Às vezes ajuda muito. Agora, você, por exemplo, seu consultório, o ideal é você fazer tudo discretamente, sem a pessoa perceber. Então, por exemplo, você pode fazer o antes, durante e o depois, na questão da exteriorização da energia e do encapsulamento. Agora, procure trabalhar com encapsulamento. É o que eu fazia no meu consultório, principalmente em Uberaba, porque lá era muito difícil. Era gente demais, pior do que o hospital psiquiátrico. Você sabe que teve gente que quis trabalhar comigo e não aguentou, né? Os problemas eram tão grandes, a pessoa não aguentou uma semana, entende? Jogou a toalha, não dava, não segurou a barra comigo. Agora, veja, nos últimos anos que eu passei lá, eu atingi uma média de 95 pessoas por dia. Agora, é lógico que eu não estava atendendo todo mundo para fazer uma anamnese, a semiologia total, não é isso. Mas é o problema de você fazer a triagem daquele povo todo. Que era uma multidão, você ia fazer o quê com a multidão? Ia pôr no bolso? Ia jogar fora? Porque lá tinha até os esbarrancados. Um cara falou assim, Walter, se eu tivesse aqui, já tinha julgado esse povo tudo esbarrancado, para ficar livre. Não é possível, isso é uma loucura. O povo ficava só de olhar, ele ficava perturbado. Agora, o que eu fazia? Eu entrava no encapsulamento da história. Encapsulava 1, 2, 3, um grupo, fazia tudo que eu podia. Eu usava tudo que eu podia. Agora, eu selecionava o povo que precisava de mais assistência, mais direta. E outra coisa, dava atenção, em primeiro lugar, para as crianças. Raramente foi o dia que eu não atendi todas as crianças que apareceram. Todas elas eu via. Agora, minha mãe que reclamava, que acabava me sujando tudo, às vezes tinha até xixi na roupa, então era um tal de mudar a roupa todo dia. Está entendendo? Era uma loucura. Agora, eu usava jaleco, grandão, tal, entende? Tudo, porque era um problema. Mas agora, o que eu vejo, o encapsulamento, com o passar do tempo, você domina aquilo, fica quase que automático. E outra coisa, o seu ambiente fica com a força de energia fora de série. Quem foi lá em Uberaba a última vez comigo ainda viu lá, porque depois eu falei com eles para mudar aquilo lá. Mas as energias no meu consultório ainda estavam muito fortes. Quem foi lá dentro sentiu isso. Entendeu? Agora, você... Então, cria esse ninho energético positivo, terapêutico, dentro do consultório. Esse é que é o caminho. Todo psicólogo e todo psiquiatra e todo clínico, principalmente, sabe ter isso. Agora, Walter, você encapsulava você e os pacientes? Não, você já fica encapsulado. Aquilo já, o ambiente é seu, você entrou ali, já está. Aquilo é automático. Agora, o problema é você encapsular especificamente, individualmente, cada um que chegar. Aí fica mais fácil o processo de diagnóstico, problema do entendimento da pessoa, entende? Você não precisa fazer um arco voltaico direto, você faz ele indireto, inconscientemente. E outra coisa, aparentemente ninguém viu o que você fez. Agora, eu usava todos os recursos que eu podia para atender esse povo. Por isso que eu falo, aquele negócio de matar mosquito com a bomba atômica. Para mim, uma coisinha desse tamanho, ou um distúrbio desse tamanho, para mim é a mesma coisa. Eu entro com a mesma munição, o mesmo armamento, o mesmo arsenal terapêutico. Grandão. Tudo mesmo por atacado. Podia ser uma coisa desse tamanho ou imensa. Tudo para mim é a mesma coisa. Agora, com isso é que a gente obtinha bons resultados. Quando eu deixei Uberaba, a única coisa que eu senti foi isso. Agora, o povo também chorou as mágoas. Eu vi lá a situação, como é que era. Agora, coloquei uma pessoa lá e não aguentou 6 meses. Escolhi tudo, um rapaz moço, cheio de vida, muito bom, bem assistido. Ele não aguentou 6 meses no meu consultório, do jeito que estava, né? Então, tudo isso tiver que diminuir com o tempo. Lá ainda tem assistência fora, dentro da instituição, mas não no consultório do jeito que era. Agora, começaram a usar processo de acupuntura, parece, homeopatia e outras coisas mais. Agora, eu usava isso tudo, né? Todo tipo de processo terapêutico, de terapia, eu aplicava. Tudo. Agora, tinha umas terapias assim, um pouco esdrúxulas, né?
Por exemplo, você pagar para a pessoa plantar cenoura. Isso não é qualquer. Você pagar para o aluguel da pessoa. Você pagar as roupas para arranjar umas roupas para a criança, porque as minhas já tinham acabado, tinha que ter que dar aquelas para a criança, porque eu tinha estoque de tudo. O que você pensar, roupa, remédios, essas coisas todas, alimento, tudo a gente tinha. E aquilo era distribuído o ano inteiro. E de 3 em 3 meses, nós fazíamos uma distribuição de gêneros maior, né, para todo mundo. Aí eram milhares de pessoas, uma loucura aquilo. Então, o que eu vejo é o seguinte, isso dá certo, isso funciona, você pode ter confiança. E com o passar do tempo, você vai ter muito mais contato, mais íntimo com o aparador de função. Vale a pena. Professores, posso perguntar? Pedro, você pode ampliar aqui na questão da interaciologia, a interação pensamento oriental, arte, sequência evolutiva, e a interação pensamento artístico, pensamento científico? Então, Lucas, vou começar da interação do pensamento artístico e pensamento científico. O pensamento artístico está ligado à criatividade, né? Então, a criatividade ela é importante em qualquer área, né, da ciência que a pessoa está tentando ter ideias originais. Então, essa capacidade da pessoa conseguir promover a heurística, as ideias originais, muitas vezes está ligado com o histórico que a pessoa já teve, em outras vidas, ou até nessa mesma vida com arte. Então, tem muitos aí que têm boas ideias, ou que têm essa facilidade de ter essa criatividade, que tiveram essas experiências em outras vidas ou mesmo nessa vida, né? Então tem uma interação do desenvolvimento da criatividade e dos achados, né, das criações científicas, né? E a questão do pensamento oriental e da arte sequencial evolutiva vai numa questão histórica, filosófica, que eu sempre comento, é que no Oriente, principalmente na China e no Japão, teve escolas de conhecimento filosófico que trabalhavam com energia e tudo mais, como o taoísmo e outros pensadores que viam esse trabalho de desenvolvimento da pintura, da literatura, como uma maneira da pessoa conseguir alcançar um estado de desenvolvimento intelectual, um estado de desenvolvimento humano. E o foco não era a venda da obra, né? Então, na arte europeia, o foco é colocar no museu, ganhar milhões de dinheiro. E para eles, fazer, às vezes, um ideograma, alguma coisa, estava ligado com exercício. Então, esse exercício de se aprimorar por meio de uma técnica de escrita é algo que é inteligente para a pessoa que vai trabalhar no paradigma consciencial com aplicação da arte sequencial para divulgação de ideias ou para autopesquisa. Então, está mais vinculado a isso, a pessoa usar a escrita para se desenvolver, que é uma questão histórica, né? Por isso que eu coloquei o pensamento oriental, né? Professor, eu queria que, se você poderia perguntar se o senhor poderia ampliar aqui para mim os 3 pré-requisitos aqui: coerência, comunicação e realidade. E parabéns pelo verbete. Obrigado, Bruno. Bruno é meu aluno lá do SESC, né? Então, essa questão aí, Bruno, da coerência, o que é? É a pessoa que estuda as coisas e coloca em prática, né? Então, ela pode achar um monte de conhecimento interessante na Conscienciologia, mas se ela não colocar em prática, aquilo não tem valor na vida dela, né? A questão da comunicação. Se a pessoa considera que só a língua, só a palavra é comunicação, ela consegue expandir, por exemplo, a questão das energias. A energia tem uma interação, tem uma relação entre as pessoas energética, né? Então, a pessoa vencer a linguística e considerar que existem interação energética, que existe comunicação visual, isso vai expandir a capacidade dela de se comunicar e a própria condição dela consciencial. E o paradigma é importante, porque não basta ler um livro de Conscienciologia ou não basta saber que as pessoas saiam fora do corpo. O paradigma consciencial, ele vai expandir a visão da pessoa para uma visão multidimensional. Então, isso é importante ter esses 3. Expansão do paradigma, conseguir expandir a comunicação e conseguir colocar as coisas em prática, ser coerente com as coisas que já leu. A questão do sábio. O sábio é aquele que consegue
colocar em prática aquilo que ele sabe, né? Que é diferente da pessoa que tem apenas conhecimento, né? Agora, Pedro, nós esperamos de você mais uma série de verbetes de todo tipo aí sobre o processo de quadrinho. Você vê que todo mundo está atrás disso, né? Você dá um jeito para nos ajudar, tá certo? Tá bom. Só mais um 100 com C, tá certo? E você me ajuda, tá bom? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 79 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 24 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Guilherme, segundo Congresso Internacional dos Intermissivistas. Caio, Projeto de Vida e Empreendedorismo. Tiago, SP2 Curitiba. Renzo, Conselho dos 500. Maria Isabel, Prova da Imagística. E antes, os amigos da Enciclopédia. Boa tarde, pessoal. Nós queremos aqui enfatizar mais uma vez a importância da expansão do programa Amigos da Enciclopédia. Hoje nós temos 460 associados, assinantes. Isso já tem uma receita muito boa, ajuda muito na manutenção das estruturas aqui que suporta a produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Seja aqui a manutenção, os custos aqui do tertuliário, a transmissão diária das tertúlias, a produção da enciclopédia, o holociclo, a holoteca, toda essa estrutura é mantida pelos associados. Mas nós precisamos fazer novos investimentos hoje em tecnologia, em acervo do ciclo da holoteca, em melhorias. Então, há uma demanda muito grande. Nós precisamos ter, no mínimo, 600 associados. Então, a gente convida novamente ao teletertuliano, o tertuliano aqui presente, que tem condição e pode, para associar o programa, que vai ajudar muito nessa manutenção. E aqueles também que foram amigos aí no passado e não renovaram a assinatura. Só em 2012, mais de 100 amigos deixaram de renovar a assinatura. Então, quem puder fazer isso ajuda muito na expansão e na manutenção de todas as estruturas aqui. Muito obrigado. Boa tarde. O CAEC e a Apex convidam a todos para o 2º Congresso Internacional dos Intermissivistas, que ocorrerá nos dias 12 a 14 de julho de 2013, na cidade de Foz do Iguaçu, no Discernimento, e também será transmitido online, por EAD. O curso contará com uma programação rica, contendo 4 conferências, 4 mesas de debates e mais um campo bioenergético com o professor Epicom Frederico Gani. Inscrições e informações pela recepção do CAEC, telefone 45 3525 2652, ou pelo site da Apex, www.apexinternacional.org. Aguardamos a todos. Olá, pessoal. Estou aqui para divulgar o curso Projeto de Vida e Empreendedorismo. Muitas pessoas procuram a Apex para falar do tema de como integrar a profissão, a independência financeira e a execução da programação existencial. Então, nós criamos um curso, será ministrado por mim, Caio Polizel, e pelo Rion Braga, sobre o tema. E, dentre os principais tópicos, estão a profissão no contexto existencial, a independência financeira e o projeto de vida, o empreendedorismo evolutivo e a programação existencial. Todas essas premissas pensando no empreendedorismo pró-evolutivo, alinhado com a programação existencial. O curso acontecerá no primeiro sábado de maio, 4 de maio, das 15 às 21 horas, aqui no CAEC. Mais informações, basta chegar na secretaria do CAEC ou no site da Apex. Obrigado. Boa tarde a todos. Estou aqui para divulgar o ECP2, que ocorrerá em Curitiba no dia 17, 18 e 19 de maio. O ECP2 ele é um curso de campo com maior aprofundamento bioenergético, assistencial, com o holopensene de ser desperto. Então, todos estão convidados. Entre em contato através do telefone 41 32 33 5736. Boa tarde a todos. A Comissão de Gestão do Conselho dos 500 convida a todos os conselheiros e conselheiras a enviarem assuntos de interesse da comunidade para compor a pauta da próxima Assembleia a ser realizada em 23 de junho, domingo, no Auditório do Discernimento. Quaisquer assuntos ou temas relacionados a Cognópolis Foz podem ser enviados para o e-mail contato@c500.org.br.
contato@c500.org.br. Repetindo, contato@c500.org.br. Ou depositados na urna exposta na saída do tertuliário. Exerça a sua cidadania evolutiva. Muito obrigado. Boa tarde a todos. A Holoteca e o CAEC convidam para a 7ª prova da imagística. No que consiste a prova da imagística? Consiste em você receber um pacote bonito, como um pacote de presente, abrir e se deparar com um objeto que é um artefato de saber da Holoteca. E aí você olha para ele e ele olha para você. E aí você faz um acoplamento holossomático. E você tem a chance de testar suas habilidades cognitivas, criativas, imaginativas. E você vai enfrentar aquele objeto para tentar descrever 200 abordagens dele em 4 horas, das 8 às 12 da manhã. E para que serve uma prova da imagística? Serve para você desenvolver e aplicar os seus atributos mentais somáticos. Aí você vai saber quantos atributos você tem ativos, atuantes, quais sejam memória, detalhismo, concentração, observação, cultura geral, associação de ideias, raciocínio lógico, dentre outros atributos. É um valor simbólico, só de custo de R$60, vai ser no discernimento no dia 5 de maio, de manhã, como já falei. Então, está todo mundo convidado para passar esse teste de você com você mesmo. Obrigada. O verbete da manhã é continuismo verbetográfico, especialidade ortografo-pensenologia, autora a professora Eliana Manfroy. Obrigada, boa tarde a todos.